A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje estaremos fazendo uma reflexão e eu dei o tema: o que pode nos separar do amor de Cristo? Eu queria ler com os irmãos dois textos bíblicos. O primeiro que se encontra em Mateus 22, do 34 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E a outra passagem se encontra no livro de Ageu, no capítulo 1, os versículos 9 e o 10, que diz assim: Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Meus amados irmãos, quando eu meditava nesse texto, me trouxe o que estamos vivendo nesses dias. O quanto nós erramos, pois muitas vezes nos dedicamos a uma causa individual e deixamos o coletivo. Muitas vezes nos dedicamos tanto ao trabalho, a estudos, à família, e nos esquecemos da casa de Deus. E quando eu meditava, eu senti a necessidade que eu tenho do nosso Deus. Esses dias estamos passando ainda por momentos difíceis, momentos que jamais imaginávamos que passaríamos, e estamos vivendo isolamento, uma separação forçada dos nossos irmãos, mas também nos traz uma grande verdade: o quanto necessitamos de Deus para tudo. Nós sentimos a preocupação da população, primeiramente com o contágio, agora já estamos sentindo a preocupação com o amanhã, com o trabalho. E eu meditando o quanto eu necessito de Deus. E quando eu li o texto de Mateus, que fala sobre os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Quanta liberdade nós tivemos, irmãos, até o início desse ano.
de cultuarmos a Deus livremente, cultuarmos em nossas congregações, cultuarmos em nossa igreja sede, em nossa igreja do setor. Porém, também temos que fazer um exame, examinarmos quantas vezes poderíamos ter ido à casa de Deus e por um motivo ou por outro nós ficamos em casa, uma hora por cansaço, outra hora porque achávamos que ir na igreja 3 vezes na semana era muita coisa, que estávamos deixando o convívio familiar, passarmos 2 horas adorando ao Senhor, seria estar perdendo o contato com os nossos entes queridos. Mas muitas vezes ficávamos em casa, não desfrutávamos de momentos com a família, principalmente hoje com tanta tecnologia, é um na televisão, é um no celular, outro num notebook, seja lá o que for o aparelho, e deixamos a casa do Senhor deserta. E hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Sentimos a vontade de estar na casa do Senhor e não podemos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje nós sentimos a real necessidade de estarmos juntos como corpo de Cristo, cultuando a Deus, nos alegrando, vivendo momentos de comunhão. E não podemos. Tivemos tanto tempo para tantas coisas e não aproveitamos. O que pode nos separar do amor de Cristo? Aqui no livro de Ageu, vemos que havia uma determinação para que a casa do Senhor fosse levantada. E não houve a real preocupação com isso, cada um cuidando de si, de suas famílias, deixando a casa do Senhor deserta. E não é diferente o que vivíamos, irmãos. Quando a Bíblia no Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas muitos de nós, irmãos, vivíamos uma realidade diferente. Vivíamos aquele jargão que muitos conhecem, muitos já ouviram, e me permitam usá-lo. Ema, 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 cada um com os seus problemas. Ouvíamos isso falado literalmente ou subjetivamente nas atitudes. Quando o Senhor nos determinou a amar ao Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Será que nós nos importávamos com nossos irmãos, com o nosso próximo? Eu vou ser franco, irmãos. Sempre
procurei fazer contato com as pessoas que estavam necessitadas, sem fazer alarde, mas eu tenho algo comigo, que esses momentos de temor que se espalha pelo Brasil, pelo mundo, como eu tenho me preocupado com o próximo, tenho ligado para irmãos muito mais do que eu fazia antes. Talvez isso só aconteça comigo, talvez o irmão esteja num patamar melhor espiritualmente, talvez já viva isso a vida inteira, mas eu devo confessar, eu estou vivendo esses 2 mandamentos que o Senhor nos deixou de uma forma intensa. E por que esse tema? O que pode nos separar do amor de Cristo? Estarei encerrando com Romanos 8, mas no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, o Senhor Jesus nos diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Será que realmente, irmãos, nós guardávamos e vivíamos esses 2 mandamentos? Que essa meditação, através do Espírito Santo, da mesma forma que falou ao meu coração, fale no coração da igreja. Romanos 8, do versículo 35 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados, numa tradução, considerar, julgar. Fomos reputados, fomos julgados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o meu tema: o que pode nos separar do amor de Cristo? Não é a fome, não é a perseguição, não é a falta de vestimenta, a nudez, o perigo, a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui nós não encontramos, eu vou citar apenas 2 motivos. Aqui nós não encontramos a palavra desobediência, desobedecer, nem o pecado.
Porque aqui está escrito o que não nos separará, porém a minha e a tua desobediência e o pecado podem nos separar do amor de Cristo. Essa situação que estamos vivendo, irmãos, não será isso que nos separará do amor de Cristo, mas a desobediência, a falta de amor, de não obedecer os mandamentos que o Senhor Jesus nos deu. Isso sim, o nosso livre-arbítrio de obedecer ou não, isso pode realmente nos separar do amor de Cristo. Então que vivamos esses 2 mandamentos que definem todos os demais na íntegra. Vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando de voltarmos a nos reunirmos, a cultuarmos a Ele, e que nessa volta, irmãos, sejamos cristãos presentes, não um cristão domingueiro, cristão que vai quando acha que deve, que tem coisas mais importantes do que estar na casa do Senhor. Que tenhamos a mesma alegria do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou para viver esse momento breve e vou poder dizer, alegrei-me de estar na casa do Senhor, abraçando e convivendo com meus irmãos em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós e todos digam amém.